O que é lipedema? Bom, imagino que você tenha caído de gaiato aqui nesse vídeo, não sabe nada sobre a doença, ou de repente ouviu alguém falar, tá comentando aí, o pessoal falando muito na rede social. Mas o que é de fato lipedema? Lipedema, sim, é uma doença da gordura, principalmente das coxas, das pernas, panturrilhas. Algumas vezes acomete os braços também, mas ela não se limita simplesmente a uma gordura inflamada. A gordura inflamada é uma das características mais importantes e mais evidentes da doença. Mas o lipedema, ele envolve a doença do tecido conjuntivo frouxo. Então ele acomete também a face muscular, acomete toda a estrutura de sustentação da pele, acomete a gordura, acomete a pele, acomete também as nossas estruturas de sustentação, que são colágenos, fibras de elastina. Então ela vai muito além. E é por isso que muitas vezes a paciente que tem lipedema, ela cursa com algumas alterações nas articulações. E é uma paciente que tem uma frouxidão ligamentar importante, que costuma ser, ela é bem frouxa, ela é bem molinha, é uma paciente que se alonga muito fácil. Então isso já nos prova que não é simplesmente uma doença da gordura. Mas aqui de uma forma mais simplista, a gente acaba falando sobre uma inflamação na gordura, porque de fato é o que faz com que tudo aconteça na doença. Então é uma doença de base genética, então não é todo mundo que vai ter. Acomete principalmente as mulheres, então ela também tem um envolvimento com o estrógeno, que é o hormônio predominantemente da mulher, que vai trazer algumas consequências inflamatórias crônicas. Então, essa gordura que é inflamada de forma crônica por um defeito genético, ela vai trazer alguns sintomas como dor, como sensação de peso, muitas vezes sensação de inchaço, ela fica roxa com frequência, ela sente que a perna dela é diferente das outras. Com o passar do tempo, por conta do próprio processo inflamatório crônico, ela vai formando as temidas fibroses, que é o que mostra aquelas reentrâncias, sobressalências, que parece uma celulite. Com a progressão da doença, ela também vai perdendo a mobilidade, vai tendo dificuldade de deambulação, vai entrando para um processo de alterações articulares, então ela pode evoluir para uma artrose, condromalácia patelar, que são desgastes cartilaginosos, e lá para o fim da progressão da doença, ela pode evoluir para um linfedema, que apesar de ser muito confundido com lipedema, é uma doença muito mais rara e que faz com que não haja drenagem suficiente do líquido que está nas pernas, e aí fica com aquele membro mais edemaciado ainda. Então, diferentemente do que acontece no lipedema, no qual o edema é inflamatório, então não é o edema pelo excesso de líquido livre nos tecidos, no linfedema acontece esse excesso. E lá na evolução da doença, que é o último estágio do lipedema, quando a gente tem o linfedema instalado, que é extremamente raro, esse líquido fora do vaso, esse excesso de líquido, ele estimula a adipogênese. Então ele vai estimular aquela gordura a crescer ainda mais. E aí a gente tem um ciclo que se perpetua. E é por isso que a gente não pode simplesmente menosprezar nenhum sintoma, nenhum detalhe dessa doença, porque apesar dela ser uma doença benigna, que não traz prejuízos para a vida da paciente, a gente pode ter uma interferência absurda na qualidade de vida dessas mulheres, e a gente tem que entender isso e tem que tratar o quanto antes para evitar que isso aconteça. Então, resumindo, é uma doença inflamatória crônica que acomete o tecido conjuntivo frouxo, principalmente dos membros, e que tem um fundinho genético, é influenciado pelo hormônio estrógeno, por isso é mais comum nas mulheres, e que tem uma característica de progressão principalmente nas mudanças comportamentais. Então, se a mulher não cuida, se ela não pratica atividade física, fuma, não se alimenta bem, tudo isso são gatilhos para que essa doença vá progredindo. Uma vez que a gente não tem a cura, a gente tem um tratamento para interromper a progressão e também para retornar aos estágios mais iniciais da doença, que é tudo o que a gente mais quer nos dias atuais.